Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Jesus expulsa os vendilhões do Templo de Jerusalém. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Está escrito em Salmos 68, verso 7. Perguntaram-lhe então os judeus: que sinal nos apresenta tu para proceder desse modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a festa desse final de semana é chamada de dedicação à Basílica de Latrão. A Basílica do Latrão é chamada de mãe de todas as igrejas, por ser a igreja do bispo de Roma, ou seja, a igreja do Papa. Por isso, toda a igreja celebra essa dedicação e nos convida a rezar por nosso Papa e recordarmos da importância das igrejas que participamos. São construções de pedras, mas que nos elevam a Deus e nos reúnem, recordando que somos todos irmãos e irmãs. Meus irmãos, partilhando esse evangelho, nessa reflexão, nós vimos que Jesus fala, ele começa dizendo assim, que está próxima a Páscoa, né? Tempo de recordar a libertação de Deus. E Jesus é esse templo. Ele quem nos liberta e nos mostra que o tempo da graça é agora. O Templo de Jerusalém era o local do encontro da fraternidade e da festa. Era o lugar onde as pessoas iam ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, para o louvor a Deus e reconhecimento de tudo o que Ele fez e faz por nós, né? Pelo seu povo. Agora, Jesus se irrita porque percebe que fazem do templo um lugar de banalidade, consumismo e superficialidade. Ele chama o templo de casa do Pai, indicando familiaridade e fraternidade. A casa do Pai é onde seus filhos se encontram, onde nós nos encontramos, todos nós, né, como irmãos. Meus irmãos, quando ele diz assim, não faça da casa de Deus um comércio, o que é essa casa de Deus e esse comércio repudiado por Jesus? Nós estávamos a ver um Jesus misericordioso, acolhedor, pastor. Hoje, nesse evangelho, é um Jesus tomado por um zelo de uma fúria, entre aspas, que expulsa os vendilhões e cambista do templo. Para que nós possamos entender, meus irmãos, e trazer para nós, no mundo de hoje, requer de nós um momento de história e de contexto. Nós cristãos, nós somos herdeiros de um povo. Nós herdamos a fé judaica. Os judeus, para que nós possamos entender, meus irmãos, o cristianismo, muito de nossas raízes estão no povo de Israel e de modo especial no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem sua importância, só que ele não é tão importante quanto o Novo Testamento. Para os judeus, o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento, era o código deles de conduta. Nós cristãos, não, a nossa conduta passa pelo Evangelho e de modo especial pelo Sermão da Montanha, que está escrito lá em Mateus, né, que é aquele programa de vida. Meus irmãos,
O Antigo Testamento nos ajuda a abrir o Novo, e o Novo Testamento é que tem a chave para uma boa interpretação do Antigo Testamento. Meus irmãos, naquele tempo, a fé dos judeus era baseada no sacrifício e no sacrifício de animais, né? E Jesus então repudia tudo isso. Ele veio trazer uma nova mensagem para nós. Nós cristãos herdamos essa prática dos judeus, né? De construir uma casa para Deus. E Jesus então termina o evangelho dele dizendo assim: pode destruir isso que eu reconstruirei em 3 dias. Ele fala, meus irmãos, dele, né? Da ressurreição dele. E nós, ao sermos batizados, meus irmãos, nós nos tornamos templos de Deus. O templo de Jerusalém foi destruído, só que tem lá hoje aquele muro das lamentações, em que os judeus ainda ficam batendo lá esperando o Messias. Mas o que mais de sagrado eles têm, meus irmãos, é aquele muro que nem é o muro do santuário, é o muro do pátio, afastado do santuário. E aí, meus irmãos, muitas pessoas têm costume de quem vai lá colocar um pedido no muro. Muitos fazem isso. Mas para nós somos morada de Deus. Ao ser batizado, o corpo do ser humano é preparado para receber a graça de Deus. E ao ser crismado, nele entra o Espírito Santo e nós nos tornamos morada do Eterno. É por isso que Jesus nos diz, quando quiser orar, entra no seu quarto e reza ao teu Pai em segredo, porque somos morada de Deus. Mas mesmo assim, os cristãos sentiram a necessidade de edificar um lugar, uma morada, onde os cristãos pudessem se reunir e juntos louvar a Deus. A igreja, meus irmãos, a estrutura, nós temos milhares espalhadas pelo mundo. São as casas de Deus na terra fisicamente. Entretanto, cada ser humano batizado e crismado é morada de Deus. Por isso, não faça do seu corpo, meus irmãos, um comércio, né? Trazendo para o nosso mundo de hoje. Não use o corpo alheio como comércio. Não abuse, não xingue, não maltrate o templo de Deus que existe no outro. Meus irmãos, devemos cuidar assim como cuidamos do templo físico. Nós temos que ter respeito pela casa de Deus, né? Embora, meus irmãos, no mundo de hoje nós estamos perdendo esse respeito ao sagrado. Desde a nossa vestimenta, quando nós vamos à igreja, meus irmãos, a gente pode ver que antigamente as mulheres usavam véu, né? E hoje, meus irmãos, misericórdia, né? O templo é um lugar, meus irmãos, referente, né? Referencial, mesmo que seja o templo de Deus. Claro que é o templo de Deus, nós devemos passar por ele, meus irmãos, e reverenciar, né? Quantos de nós passa por ele e faz o nome do Pai? Para nós católicos, isso é importante, porque a igreja é onde Deus se faz tangível. A missa é o lugar mais próximo de Deus, onde nós nos tocamos a Deus, onde Ele se faz presente e entra em nós. Não devemos, meus irmãos, negociar com Deus. Muitas vezes a gente fala assim: eu vou fazer uma novena para que Deus possa me dar isso. Eu vou fazer um jejum, eu vou me abster disso para que Deus me dê aquilo. Meus irmãos, nós devemos parar de negociar com Deus. Nós devemos fazer renúncia sim. Vamos fazer renúncia por nós mesmos, como um ato agradável a Deus, não em forma de troca. Não negociamos, Senhor. Meus irmãos, não negociemos com Deus. Não troquemos nada por Deus. Que toda a nossa atitude, meus irmãos, na nossa prática, seja para a honra e glória dEle. Se Ele te oferecer algo, que seja da vontade dEle. Não é porque somos dizimistas, vamos à igreja todo domingo, que Ele vai ter que nos dar muito mais do que para uma outra pessoa. Meus irmãos, que não façamos a nossa fé um comércio. Se queremos receber mais de Deus, devemos amar mais, nos despojar mais, nos entregar mais. E aí veremos então a riqueza que Ele vai nos dar. Porque a riqueza de Deus, meus irmãos, ela é imaterial. O que Ele vai nos dar, meus irmãos, é força para a gente conquistar as nossas coisas materiais. E aí, meus irmãos, finalizando, que nossas igrejas, meus irmãos, sejam verdadeiramente a casa do Pai, onde nos tornamos seus filhos e irmãos uns dos outros. E, Senhor, nós te pedimos, abençoai e conduzir o nosso Papa,
em sua missão e fazei de nossa igreja uma igreja mais unida e fraterna e que nós possamos, meus irmãos, respeitar, nos reverenciar todas as vezes que nós passamos por uma igreja. Amém? Amém.